Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória dada a Deus. Querido irmão, querida irmã, mais um dia maravilhoso na presença do Senhor, onde podemos agradecer esse dia entregue ao Senhor. A palavra de Deus diz assim, que todos os dias devemos entregar ao Senhor, porque tivemos livramentos, tivemos a bênção do Senhor sobre nós. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos e tudo que nós desejamos, nós temos que entregar ao Senhor. Hoje a palavra é o preço e o poder da salvação. Há um preço e um poder da nossa salvação. Quando você teve o direito a ser salvo, foi pago um preço muito alto. E foi um poder soberano para você conseguir alcançar a sua salvação. Talvez você nem imagine isso, que o preço e o poder da nossa salvação está em uma única pessoa, que é na pessoa de Jesus Cristo. Se puder glorificar o nome do Senhor Jesus, vamos ler Mateus, versículo 27, e vamos meditar na palavra de Deus, meditar na palavra do Senhor a respeito deste preço que foi pago e o imensurável poder da nossa salvação. Mateus, antes de Marcos, é Mateus, versículo 27, capítulo 27, Mateus, capítulo 27, aleluia. Mateus, capítulo 27, fala do versículo 1 até o versículo 10, fala a respeito do suicídio de Judas Iscariote, aquele que traiu Jesus. Ele se suicidou. Do versículo 11 fala Jesus perante Pôncio Pilatos. Até o versículo 31. Jesus perante Pilatos, aquele acontecimento todo que teve, onde Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos. E a partir do versículo 32, aonde nós vamos aprendermos com a palavra de Deus o preço e o poder da nossa salvação. A partir do versículo 32, nós vamos ler o versículo 35 e pedir o poder do Espírito Santo de Deus para nos orientar nesses versículos que fala a respeito da crucificação de Cristo. O significado dessa crucificação, o significado desse poder, o significado desse preço e do poder da nossa salvação. Eu queria dizer para você esse final de dia maravilhoso, que a salvação bate na sua porta. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Se puder glorificar o nome do Senhor. Mateus capítulo 27, versículo 35, a palavra de Deus diz assim: E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. De toda honra, toda glória dada a Deus. Vamos orar? Deus, Pai Santo Poderoso, nos ensina, Senhor, o preço e o poder da nossa salvação. Espírito Santo de Deus, fala comigo,
Fala com o irmão que está escutando, a irmã, Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa, santifica, nos purifica, Senhor, sobre a tua palavra. Essa oração que eu faço, crendo na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sobre esse louvor e essa adoração que nós estamos escutando, o Espírito Santo de Deus vai falar conosco a respeito da crucificação de Cristo, que significa o preço, que significa o poder da nossa salvação. O preço e o poder da nossa salvação. Refere-se, respectivamente, ao sacrifício expiatório de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É a operação transformadora do Espírito Santo de Deus na vida minha e na sua vida, meu irmão. Se puder glorificar o nome do Senhor Jesus, o preço da salvação é o sangue de Jesus. Recebe em nome de Jesus. O preço da salvação é considerado incalculável. Não tem tamanho. Não tem visão aos nossos pontos, às nossas vistas humanas, pois foi pago pelo próprio Deus, através da vida e da morte do seu Filho, Jesus Cristo, o Filho unigênito que morreu na cruz por nós. Não é por obras ou mérito de qualquer um ser salvo. Ninguém pode fazer o que for, que você não vai ser salvo pelos seus méritos. A salvação não pode ser comprada. Não pode ser barganhada com dinheiro, com boas ações, como nós vemos aí em rituais religiosos, ou com o próprio esforço. Você pode ser doador de cestas básicas, ajudar as pessoas da rua. Isso é a obra de Deus. Mas a salvação é algo imerecível. É um preço e um poder da nossa salvação. Recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo. É um dom gratuito que se chama graça. Quando a graça de Deus chega na vida de uma pessoa, de um homem ou mulher, não importa a situação que ele está, não importa o que ele está fazendo, é oferecido por Deus e recebido pela fé a sua salvação. Receba a sua salvação em nome de Jesus. É a satisfação da justiça divina de Deus. A humanidade estava totalmente separada de Deus, sem chance, sem nenhuma chance. Por causa do quê? Por causa do pecado. O pecado separava toda a humanidade de Deus, cujo o salário desse pecado é a morte. Então todos que pecam vão receber a morte. E todos que aceitam a Cristo, que acreditam nesse preço e nesse poder, será salvo. Jesus, ele funcionou como substituto e fiador, levando sobre si todas as nossas penalidades, todas as nossas culpas. A culpa é de toda a raça humana na cruz do Calvário, para fazer a justiça de Deus ser cumprida. Eu queria dizer para você, esse dia maravilhoso que o Senhor deu essa maravilhosa palavra, Mateus, capítulo 27. Que Jesus derramou a última gota de sangue por mim e por você. O sangue de Cristo. Fomos resgatados, não por coisas corruptíveis nesse mundo, por coisas erradas que fazemos, mas pelo precioso, o precioso sangue de Cristo, que demonstra um alto custo
É um preço muito alto. É um grande amor de Deus por todos nós. Jesus te ama, velho. Jesus, aonde você estiver, se você levantar a mão, ele vai te resgatar. Pode ser do lamaçal do pecado, pode ser do fundo do poço, pode ser no meio da tempestade. Basta você ter fé e crer que Jesus morreu na cruz. Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Jesus grita bem alto: está consumado. Está feito. A exclamação é de Jesus. Está consumado. Significa que a dívida do pecado foi totalmente paga. Você não deve nada. Eles podem te acusar, eles podem se levantar contra você. Você está livre do pecado pelo sangue de Jesus. A obra da redenção de Cristo foi completa. Jesus obedeceu a Deus até no final. Ele não pecou. Ele foi como um cordeiro limpo para a cruz do Calvário. Mateus 27, versículo 35, que lemos. Há uma grande revelação nesse capítulo 27. O versículo 35 diz assim: e havendo-o crucificado, já tinha crucificado Cristo. Eles crucificaram Cristo. E ali eles repartiram as suas vestes, lançando sorte para cumprir-se o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as suas vestes. E sobre a minha túnica lançaram sorte. O preço e o poder da nossa salvação. Imagine uma cena dentro de um tribunal de justiça. De um lado, a multidão, furiosa, acusadora, sedenta de sangue, querendo a morte. E nesse tribunal, do outro lado, um homem totalmente inocente. Esse homem, ele ficou silencioso, resignado. No centro desse tribunal, um juiz, que sabendo da inocência, que o juiz sabia da inocência do acusador, entrega a morte para agradar o planeta. Essa não é uma cena de drama qualquer, não é um julgamento qualquer. É o clímax de uma história da humanidade. Hoje, você está sorrindo. Você que aceitou Cristo está alegre, porque houve esse julgamento de Jesus Cristo. Hoje, nesse momento, Jesus está com suas mãos atentas, seus olhos sobre você, te aguardando, te esperando, com toda a paciência do mundo, porque Ele te ama. Vamos mergulhar nessa narrativa. Uma narrativa solene, dolorosa, mas porém gloriosa para mim e para você. A crucificação e o sepultamento de Jesus. Através de Mateus capítulo 27, a partir do versículo 32, que é a crucificação de Cristo, veremos não apenas a maldade do coração do homem, mas vamos aprender dessa maldade, que existe até hoje, mas, sobretudo, a profundidade, o imensurável, o inabalável amor de Deus por mim e por você. Você poderia glorificar o nome do Senhor por isso? O preço e o poder da nossa salvação. Mateus 27 pode ser dividido em 3 atos principais: a sentença e a rejeição. Do versículo 24 até o versículo 31. Do 24 até o 31.
Pôncio Pilatos, num ato totalmente covarde, a partir do versículo 24. Pôncio Pilatos foi um cara covarde, até porque ele lava as mãos naquela situação, naquele cenário, naquela situação. Nosso Jesus sofrendo, sendo acusado. Simbolicamente, ele tenta se isentar de qualquer culpa. No entanto, o povo aceita a responsabilidade. E sobre si e sobre toda a geração daquele povo. No versículo 25, Pôncio Pilatos fala assim: cai sobre nós o seu sangue. E o povo aceita. Jesus é então escarnecido, espancado, açoitado. Eles encaixam uma coroa com espinho. Sangra a cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo pelos soldados romanos. A cena é de humilhação total, cumprindo a profecia de Isaías 53. Um servo sofredor, rejeitado pelos homens, que foi Jesus Cristo, mas que carregava as dores e a enfermidade de toda a humanidade. Jesus Cristo carregava a sua dor, meu. Toda a dor que você sente estava ali, naquela crucificação. Profetiza que este servo foi ferido por causa das suas transgressões, por causa do pecado do próprio povo. E o que o seu sofrimento trouxe paz e cura para eles. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus estava pagando todos os nossos pecados naquela cruz. Isaías 53, capítulo 3, diz assim: descreve que o servo como desprezado, rejeitado, um homem de dores que experimentou sofrimento e que não era estimado pelo povo. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Versículo 4. E todas as dores do povo. Jesus tomou todas as suas dores. Pagou todos os seus pecados. Embora que os outros o consideraram afligido, acusado e castigado por Deus. Ele foi, versículo 5, ele foi ferido por causa das suas transgressões, nossos pecados, e esmagado pela iniquidade do povo, aquele povo que estava acusando. O castigo para trazer a paz sobre ele foi a sua ferida, e o povo foi sarado. O poder, o preço da nossa salvação. Vimos, a partir do versículo 32, que começa a crucificação de Cristo. A crucificação e a morte de Jesus. É o caminho de Gólgota. Simão ou Cirene é forçado a carregar uma cruz. É um cenário terrível. Um detalhe que mostra a humanidade de Jesus. Como Jesus está vivendo aquela fragilidade. Ele sendo Deus. Ele estava esgotado por tanta tortura que fizeram com ele. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Ele foi alvo de zombaria, no versículo 39 até o 44. No 44 diz assim: e o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados, os ladrões. A sua inocência era ironicamente proclamada em uma placa. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. No versículo 45, as trevas cobrem a terra, simbolizando o juízo de Deus sobre a crucificação de Cristo, sobre o pecado,
que Cristo estava carregando. No versículo 46, um grito de abandono de Jesus. É o ápice do seu sofrimento. Jesus diz assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Ele experimentou a separação do Pai, para que nós nunca tivemos que experimentarmos isso. A sua morte é acompanhada por 2 sinais sobrenaturais. Primeiro sinal, o véu do templo se rasga, que significa o acesso direto que hoje eu e você temos a Deus, em oração, em súplica, em conversa, em livramento. Os túmulos, segundo sinal, os túmulos se abrem. E a ressurreição dos santos da época. É um prenúncio da vitória final sobre a morte. Ali, Jesus estava contemplando a vitória da morte do pecado. Vimos a confissão de um centurião, verdadeiro, olha como é que o centurião, verdadeiramente, este era filho de Deus. No versículo 54. E o centurião e os que com eles aguardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, eles assustaram, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. É a primeira declaração de fé no Calvário. Vinda de um adversário, vinda de um inimigo, vinda de uma pessoa gentil. Uma pessoa que não confessasse a fé que eu e você confessa. O preço e o poder da nossa salvação. No versículo 57 a 66. A sepultura de Jesus. E a vigília dos irmãos. José Arimateia, um discípulo secreto, o homem do Sidério, o homem com reputação, ganhou coragem para pedir o corpo de Jesus, cumprindo a profecia que o Messias seria como um rico em sua morte. Isaías 53, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: e puseram a sua sepultura com os simples, e os ricos da sua morte, ainda que nunca cometesse injustiça, nem houve engano na sua boca. O túmulo novo e seguro, selado e totalmente vigiado, não é o final, mas o cenário é preparado para o maior milagre da história. Aleluia, glória a Deus. A pedra e os guardas são a prova definitiva, meu irmão, de que ninguém roubou o corpo de Jesus. A palavra de Deus diz assim: ele ressuscitou para os seus próprios poderes. Jesus está ressuscitado. Jesus vive no meio de nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Você podia glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Mateus capítulo 28 ensina grandes lições para mim e para você. Vamos ver 3 lições, vamos tirar 3 lições ricas da crucificação de Cristo. O preço e o poder da nossa salvação. A primeira lição, né? A responsabilidade. Irmão, para nós
fazermos a obra de Deus, nós precisamos ter responsabilidade. Não podemos fazer como Pôncio Pilatos. Não lave as mãos. Lave o seu coração. Limpe o seu coração. Limpe a sua mente. Mateus 27, versículo 24, a palavra de Deus diz assim: então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes que o túmulo crescia, tu tomando água, lavou a mão diante da multidão, dizendo: estou inocente. Tá não, meu irmão, do sangue desse justo. Tá não, ele lavou as mãos. Considerais isso, mesmo o povo aceitando. Não faça isso na obra de Deus. Pilatos tentou se livrar, como muitos tentam se livrar, das responsabilidades e das suas decisões em Cristo Jesus. Quantas vezes por medo, quantas vezes por convivência ou pressão social, lavamos a mão perante a Cristo? Alexa, música evangélica? Lavamos a mão na obra de Deus e nos otimizamos, achando que está tudo bem, achando que a justiça foi feita, que o pecado foi perdoado, foi resolvido todas as necessidades que estavam ali acontecendo na obra de Deus. Deixamos de tomar posições para Cristo, irmão. Jesus pergunta: você toma alguma posição por Cristo? A cruz hoje nos confronta. Não há neutralidade na obra de Deus. A indiferença é uma forma de culpa. O preço e o poder da nossa salvação. Um homem vê o seu vizinho maltratando a sua família, batendo nos filhos, xingando os netos, xingando a esposa, batendo na esposa. Ele pensa assim: pô, não é da minha conta, eu não tenho nada com isso. Ele fecha a janela da casa dele e continua a vida. A sua omissão não se torna esse homem inocente, esse vizinho inocente, torna-se cúmplice pelo seu próprio silêncio. Da mesma forma, não podemos fechar os olhos ao chamado que Deus para defendermos esta verdade e amarmos o nosso próprio. Precisamos aprender essa primeira lição, a responsabilidade na obra de Deus. Primeira lição, a responsabilidade. Seja responsável nas coisas do Senhor. O preço e o poder da nossa salvação. A segunda lição, identificação. É a identificação como homem e mulher de Deus. É o que somos. Como você se identifica no meio do povo, da sociedade, da sua igreja, da sua casa, dos seus vizinhos. Segunda lição, da crucificação de Cristo. O preço e o poder da nossa salvação. A identificação. O sirineu, que somos chamados a ser, aquele que carregou a cruz. Mateus 27, versículo 32. Aleluia, glória a Deus. Enquanto saiu, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, e os constrangeram a carregar a cruz de Jesus. Você está carregando a cruz. Qual é a sua identificação como cristão? Simão foi forçado a carregar a cruz. Mas aquele ato, ele foi privilegiado. Ele não foi envergonhado. Ele andou lado a lado do nosso Salvador. No momento que ele mais precisou. No seu momento mais difícil.
como os discípulos, somos chamados a ser sirineus, voluntários. Precisamos carregar a cruz de Cristo diariamente. Lucas capítulo 9, versículo 23, identificando como ele no sofrimento, no seu serviço, e não no nosso eu. O preço e o poder da nossa salvação. Um jovem atleta que se dedica a ajudar um colega com deficiência a treinar. Ele carrega a parte do fardo todinho do amigo. No processo, não só o colega, mas se torna mais forte. Mas ele próprio descobre uma força, o propósito que nunca o conheceu. Carregar a cruz de Cristo não é um fardo pesado para nós, mas um privilégio que nos transforma. A segunda lição é a nossa identificação. Carregue esse fardo, carregue a cruz de Cristo, pregue o Evangelho, ajude o seu próximo. O preço e o poder da salvação. Terceira e última lição. A esperança. O túmulo, como nós lemos, não é o fim. A tempestade que você está vivendo não é o fim. O estreito que você vive na sua família, na sua casa, essa doença, esse levante, as coisas não estão dando certo, não é o fim. Mateus, capítulo 27, versículo 66. A palavra de Deus diz assim: e indo eles, asseguram o sepulcro, selando a pedra e pondo os guardas. Os inimigos de Jesus fizeram tudo para garantir que ele nunca mais sairia daquele túmulo. Satanás e seus exércitos, principados e potestades, vão fazer de tudo para você, meu irmão, sair da presença de Deus. Para você não mais pregar esse evangelho. Para você desistir desse evangelho. Eles selaram a pedra e colocaram ainda soldados. Mas eu queria dizer para você, relatar para você essa noite, mas o poder de Deus não pode ser contido. Você podia glorificar por pedras, por selos, por exército contra você, meu irmão, contra você vencer. O túmulo selado é o maior testemunho que a ressurreição de Cristo foi um ato soberano de Deus. Para nós, significa que nenhum túmulo em nossas vidas, que é o desespero, que é as doenças, que é a dívida que temos, que é o pecado que está sobre nós, é o fim da nossa história. Deus, o nosso Deus, é especialista. Você pode glorificar a rolar todas as pedras que aparecerem no seu caminho. Receba, meu irmão, essa palavra em nome de Jesus Cristo. O preço e o poder da nossa salvação. Tem uma história que durante a Guerra Civil Americana, um escravo que havia conseguido fugir para o norte era frequentemente perseguido por seus caçadores, porque ele valia uma grande recompensa. Um dia ele viu um anúncio da sua captura, se entristeceu, desesperou, foi até o escritório de uma abolicionista. O nome dele era William Phillips. Phillips olhou o pôster e disse: não se preocupe. Acho que podemos dar um jeito nessa situação sua. Ele pegou o papel e escreveu: não deixe ele ser capturado. Assinou o seu nome e carimbou. Aquele selo era de um homem poderoso,
Aquele selo era um homem que garantia a liberdade daquele escravo. O selo de Roma era uma garantia da morte. Mas o poder de Deus quebrou todo selo que poderia escravizar a morte. O selo de Deus na ressurreição de Cristo é a nossa garantia da nossa vida eterna. Essa terceira lição é a esperança que você tem, que eu tenho em Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus. O poder e o preço da nossa salvação. Ou o preço e o poder da nossa salvação. Querido irmão, querida irmã, com essas lições que nós recebemos, para nos levar para o nosso coração, eu queria muito, meu irmão, que você refletisse em Mateus capítulo 27 e 28, que é a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muitas mensagens do Espírito Santo para nós aqui. Se nós relemos e relemos, Deus vai te mostrar várias mensagens inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. A cruz não é apenas um evento histórico, é um evento real para o cristão. Ele é um espelho que mostra a gravidade do nosso pecado. Ao mesmo tempo, é imensurável o amor de Deus. Pilatos lavou a mão no sangue, e o sangue de Jesus foi derramado para lavar os nossos corações. Simão carregou a cruz por um momento, mas Cristo carregou por eternidade, pagando um preço que nós não poderíamos pagar. Aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus. Hoje, diante dessa verdade que nós lemos aqui agora, você não pode ficar neutro nessa situação. Você não pode ficar com essa vida que você está levando. Não sabe se segue o caminho de Deus ou se segue o caminho do mundo. Se um dia está na igreja, outro dia está fora da igreja. Você não pode, você tem que sair dessa situação agora. Você não pode lavar suas mãos como Pilatos. A cruz exige agora, meu irmão, uma resposta sua, uma resposta minha. Talvez você esteja vivendo um sábado, ali era um sábado de espera. Como aconteceu? Era uma crucificação e uma ressurreição. Um tempo de tristeza, um tempo de dúvida, um tempo de escuridão. Talvez você está vivendo esse sábado. Sabia que o domingo está chegando, que era o outro dia. A pedra será rolada. O preço e o poder da salvação. Se você, meu irmão, nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, através da fé, neste momento agora, a Bíblia diz que, lá em Romanos capítulo 10, que se tua boca confessares Jesus como o Senhor e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo agora. A salvação vai entrar dentro da sua casa agora, vai entrar dentro da sua vida agora, porque com o coração que creres para a justiça e com a boca confessares para a salvação. Creia em Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz pelos nossos pecados. Receba pelo ato de fé o perdão de Deus. Ele te oferece agora, meu irmão, gratuitamente. Você não precisa pagar nada. Confesse-o como o Senhor da sua vida. Entregue sua vida a Cristo agora, meu irmão. Saia das mãos de Satanás e seus exércitos. Para de escutar os pessimistas. Para de escutar os acusadores desse mundo. Deixa Jesus fazer um reviravolta na sua vida. O túmulo da sua velha vida foi fechado agora. E uma nova vida em Cristo vai começar. Levante sua mão. Venha crescer e ser edificado comigo e com Jesus. Nessa obra maravilhosa. Deus tem uma imensa obra na sua vida, meu irmão. O poder e o preço da salvação. Ou o preço e o poder da salvação. Eu queria orar pela sua vida. Aceite Jesus como seu Salvador agora. Levante sua mão, feche seus olhos. Deus, Pai poderoso,
Oro pela vida do irmão. Abençoa, santifique e purifique. Que ele tome essa decisão certa, Deus. Que ele possa sentir a salvação chegar no seu coração. Receba, meu irmão. Pai, receba o Filho e o Espírito Santo da sua vida. Todos os seus pecados estão perdoados. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O preço e o poder da salvação. Receba essa palavra. Mateus capítulo 27. Em nome de Jesus.